pequeno problema, mas nós já estamos voltando aqui ao vivo. E aí os nossos irmãos voltam aqui para estar aqui conosco, para continuar aqui na nossa obrigação aqui ao vivo. Nosso diácono, nosso cantor, irmão Jacques, a nossa irmã também, em breve estará voltando para a glória de Deus, para participar aqui da nossa escola bíblica no ar, que houve um problema aqui ao vivo agora, no momento, novamente, para glorificar o nome de Deus, nossos irmãos. Amém. Houve um problema aqui. Certo. Apagou a imagem dos três, do senhor, irmão Jacques, da irmã. Ficou somente eu aqui na tela. Tá certo, muito bem. Pode continuar, meu chefe. Pronto, amado. É como a gente estava falando aqui, que eu acho que o senhor tem que baixar um pouco a tela, levantar um pouco a tela do seu telefone. Pronto. Melhorou? Melhorou. Não, mais para cá, mais baixo um pouquinho. Isso aí tá bom. Pronto, muito bem. Como a gente estava falando, que Acabe, ele foi um dos mais perversos reis, tá? Um dos mais perversos reis de Israel. Para quem está entrando agora, irmãos, a lição de número 3 fala sobre Acabe e Elias, tá? A gente pensou aqui Acabe e o profeta Elias. É o tema da lição que nós estamos abordando, estudando. E a gente já está aqui no primeiro tópico da lição, que fala sobre o casamento de Acabe, tá? Casamento de Acabe, que houve uma grande parceria, né? Uma grande cooperação para que o povo viesse a perecer. Por quê? Consequência de escolhas erradas. É uma consequência de escolhas erradas. A palavra de Deus nos mostra que suas mãos, suas más ações, elas provocaram, tá? As más ações de Acabe, elas provocaram uma grande seca em Israel. Imagina, a mal ação de Acabe, a mal escolha, ele causou um problema não só para Acabe, mas para toda a nação de Israel. Então, toda a nação de Israel, ela sofreu por conta de Acabe, por conta da má administração do reinado de Acabe. E aí diz, irmãos, que quando ele fala aquilo, que aquela seca, ela provoca uma grande seca em Israel. Episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Esse episódio, ele é marcado, e aí coloca ele frente a frente no livro de 1 Reis, capítulo 17, e no versículo de número 1, que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A expressão, irmão Renato, interpretativa sobre este versículo, eu já vi muitos irmãos falar, e alguns dizer, não, irmão, é interpretação minha. Diz ele que foi o próprio Elias que disse que, segundo a palavra dele, não choveria. Tá? Eu até concordo. Mas aí, eis a questão de Deus também ter falado para Elias, anunciado de que algo iria acontecer. Observe que por falta de obediência,
por mais atitude, ou por mais ações que Acabe tomou, levou uma grande seca. Você veja que aquela seca foi causada por causa das atitudes de Acabe. Então, Elias chega e diz o seguinte: olha, Acabe, durante esses anos, porque Deus já havia dito, né? Claro, durante esses anos, não vai haver orvalho e nem vai haver chuva, senão segundo a minha palavra. Entendemos que Elias disse, enquanto Deus disse assim, Elias, ora para que venha chuva. Aí a chuva ia cair. É um ponto de vista, porque há várias interpretações sobre esse texto bíblico, sobre este versículo bíblico. Não é verdade, irmão Renato? Há várias interpretações sobre isso, mas pelo fato de que nós estamos vendo aqui, aí os irmãos vão ver. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então veja que quando Elias fala sobre isso, ele diz aqui que veio depois a ele a palavra do Senhor. E aí, irmãos, sobre as consequências da má atitude e da má escolha, de Acabe, o povo sofre. Então veja que uma má escolha, uma má atitude, alguém poderá pagar o preço. Alguém poderá sofrer pelas más atitudes, pelas influências. Outra coisa, Acabe induziu, não é nada, Renato. O problema é que Acabe induz, não somente ele, mas ele induziu o povo. Ele induziu o povo a transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus. É muito difícil isso. Ele induz o povo. Ele traz aí e induz o povo a pecar contra Deus. E nesta trajetória que Acabe induz o povo a pecar contra Deus, aí vem agora as consequências do pecado, as consequências da desobediência. Aí Deus diz assim, então eu vou colocar você frente a frente com Elias. Para começar, Elias era da cidade de Tisbe, era uma cidade pequena, uma cidade pobrezinha, assim, lá do interior, podemos assim dizer, que era afastada um pouco de Jerusalém, que era a capital. Então, Elias, o Tisbita, ou seja, da cidade de Tisbe. Aonde Elias morava? Da cidade, da tribo. Aí Elias está ali. Os moradores de Gileade. Se a gente for puxar um pouquinho mais para trás, meu Renato, para Gileade, lá para trás, quem era Gileade? Gileade era o pai de Jefté, que era um homem rico. Você imaginasse, Elias era morador, ele morava nas terras de Gileade. Interessante isso aqui. Muito importante isso para a gente saber, frisar aqui, e aprendendo junto com os irmãos, um com os outros. Aí o que acontece aqui? Quando ele vem, que trata desse assunto, você vai perceber aqui que nesse primeiro tópico aqui, que a gente está falando sobre as consequências daquilo que aconteceu, porque um problema gera outro. E qual foi o problema de Acabe? O problema de Acabe foi casar-se com Jezabel. E por que foi um problema? Acabe fazia parte de Israel. E quem era Jezabel? Jezabel era inimigo do povo de Deus. Era inimiga de Israel. Aí ela casou-se. Quando ela casa, a primeira coisa que ela coloca na mente de Acabe é dizendo, Acabe, coloca o povo para adorar a outros deuses. Ela mandou levantar altares, sabe, irmão Renato? Bota lá um Deus lá no templo, profanou o templo do Senhor. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é profanação. Se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua glória com ninguém. E ali com que o povo Acabe induzir o povo. O que é induzir o povo? É você convencer, ter o poder autoritário
e convencer o povo a praticar aquilo que ele acha que é certo. Então ele induziu. Vamos para frente aqui. Além disso, cometeu o crasso erro de seca. Vê aí agora o problema, viu, irmão? Olha o problema que gerou. O problema sério que gerou aí. Casamento. Esse casamento que foi uma tronchura. Entendeu? Acabe poderia muito bem escolher outra pessoa. Mas aí os olhos, né? Era a princesa. Ele queria fazer aliança com outros reis para que não houvesse assim, tipo Salomão, para não haver guerra. Mas Acabe, ele era avarento. Além de Acabe ser avarento, Acabe não dava ouvido aos profetas de Deus. E aí é um problema, quando você não dá ouvido àquele que tem um conselho. O problema está gerado. Passando aqui, para a gente continuar rapidamente, aí diz que ele causou uma seca com uma princesa, casa com uma princesa do reino de Sidom. Imagina só, Sidom, duas cidades, Tiro e Sidom. Se você for analisar mais tarde, quando você vai ver Jesus passando pelas terras e diz que Tiro e Sidom eram duas cidades próximas, tá certo? Era cidade próxima. E Acabe casou-se com Jezabel, que era princesa das terras de Sidom. Sidom era inimigo de Israel. Aí o problema começa a ficar mais sério. Começa a ficar mais sério, Morena, negócio. Como é o nome dela? Evelyn. Evelyn, começa a ficar sério o problema aí. Acabe não só trouxe um problema para ele, mas como ele causou um problema para a nação. Aí ele disse, não, eu sou rei, então eu posso fazer o que eu quero. Mas não é assim não, tá? Não é assim que funciona dentro do sistema que diz religiosidade. Não é assim que funciona. Aí, o que houve aqui? Acabe começou, de repente casou-se, né? Chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal. Interessante. Uma pessoa devota, hein, Renato? Pessoa devota, né? Você adora quem? Eu sou devoto de Maria. Mas aí tem um hino que diz assim, Cícero Nogueira cantando. Cícero Nogueira canta dizendo que o mandamento de Maria é para quem quer andar na luz. Aí Cícero Nogueira não é tomar como guia, mas é obedecer Jesus. Hã? Porque não tem guia melhor do que Jesus. Ele não somente guia você para o caminho da eternidade, mas como dar a você a liberdade de salvação. Entendeu? Aí ela era devota de Baal. Baal e Acera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas. Então, eram dois deuses que era adorado pelas nações vizinhas. Sidom, Tiro e outras nações que eram vizinhas ali. Então, era adorado por eles. Então, o povo era devoto, adoravam a eles. Aí, quando Jezabel casou-se com Acabe, aí a gente vai entender aqui, quando ele casou-se com Acabe aqui, as nações vizinhas de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 31. Vai estar aqui. Mas aí, no versículo de número 30, irmão Renato, diz assim, e fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Interessante isso, né? E fez Acabe o que era mal perante
os olhos do Senhor. E aí, ele fez isso mais do que todos os reis. Pulando para outra parte, irmão Renato, a gente vai ver que, no segundo ponto do primeiro tópico, a gente vai ver que a rainha perversa, ou seja, dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Que coisa, né? Em meio a outra perversidade, Jezabel, ela conseguiu colocar na cabeça de Acabe que matasse o profeta. Ela destruiu. Ela acabou com os profetas. Ela disse, vamos primeiro fazer uma coisa, caminho. Vamos tirar os profetas, vamos tirar todo mundo, porque esses homens aqui não dá. Fala sempre contra a gente. Tu tá vendo, Acabe? Aí Acabe agora foi induzido. E disse, então vamos mandar matar os profetas. Você vai observar aqui que ela manda, ela destrói os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, você vai ver aqui, diz assim, e sucedeu que, vendo Acabe, a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Rapaz, Elias olhou assim para Acabe, irmão Renato e irmã Evelyn, e disse assim, como é que é, rapaz? Sou perturbador de quem? Aí a resposta de Elias foi essa. Então disse Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Meu irmão. Acabe tinha matado os profetas. Acabe foi afrontar Elias e disse, lá vem tu, né, rapaz? É tu que anda perturbando aí Israel, porque Elias falava a verdade, e Elias falava e dizia que Deus mandava. Então, Acabe não gostava, porque ia sempre de encontro às mais atitudes que Acabe tinha, que Acabe teve, que Acabe tomou. Mas, irmão Renato, Deus sempre levanta um. Deus sempre levanta um para levantar a bandeira. Oh, glória a Deus. Verdade. Deus sempre vai levantar alguém para estar de frente da peleja. Deus sempre vai usar alguém, seja no louvor, seja na palavra. Deus sempre vai levantar pessoas para estar dizendo assim, não. Oh, glória a Deus. Aleluia. Naquele dia foi Elias, mas hoje é você. Naquele dia foi Oséias, mas hoje é você. Naquele tempo foi Elias que disse, eu não sou perturbador, mas hoje Deus levantou uma geração forte, uma geração poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus, para dizer assim, não. Glória a Deus. Quando Elias disse assim, não sou perturbador, não vi Acabe. Perturbador é tu e a casa de teu pai. Que fez o quê? Porque derribaste os... Porque desobedeceste ou deixaste os mandamentos de Deus. Tu deixaste, Acabe, os mandamentos de Deus. Tu desobedecesse as ordens de Deus. Tu mandasse matar os profetas. Fica sabendo tu que contigo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Deus terá com você. Glória a Deus. Passando para o segundo tópico da lição. No segundo tópico da lição diz que Elias prevê a grande seca. Elias prevê. Não é Elias quem diz, mas Elias prevê uma grande seca que ia acontecer na nação de Israel. Veja o problema, Evelyn, e veja o problema, irmão Renato, que surgiu por conta de uma má administração, por conta de uma má influência e por uma atitude má tomada. Ele tomou uma atitude errada. Primeiro, casou-se com Jezabel, porque era o que mais que Deus não queria, que o povo de Israel não se envolvesse com pessoas de outras nações, a qual servia a um Deus
que não era o Deus de Israel. Muito bem. Diz assim: a intervenção divina. Quando Elias prevê a seca, aqui no capítulo de número 18, Elias, né? Então, ameaçou a vida de Elias. Vamos ver aqui, Renato, esse versículo, por gentileza. 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 4. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. É muito bom, é importante a gente participar, né? Se chegar meu tempo, a minha hora, se eu diga. Fica à vontade. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer uma coisa aqui interessante, no qual Elias, ele se propõe, ele se coloca aqui no meio e fala. Ele fala aqui, abertamente aqui. Diz aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, ele diz assim. Aí ele diz: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os 50 em 50 os escondeu numa cova. Os sacerdotes e sustentou com pão e água. Observe que quando Jezabel estava mandando matar os profetas, que ela estava exterminando os profetas, Oséias, Obadias, pegou 100 homens, 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu na cova. E disse: fica aí, que eu vou cuidar de você. Eu vou ajudar vocês. E Obadias sustentou aqueles homens com pão e água, a ponto de quando Elias deu a mensagem, a Bíblia diz que Elias disse: Senhor, pode me matar, pode tirar a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Que eu separei, que eu guardei, que eu protegi, que eu estendi minhas mãos e que Jezabel não teve poder. Nessa noite, a palavra de Deus é poderosa. Essa noite, Deus tem uma palavra. E no versículo aqui, quando a gente vai ver aqui no segundo tópico, diz que em razão de sua idolatria. A idolatria. Acabe é considerado o pior rei de Israel. Veja que coisa ele fez. Coisa que nenhum rei fez. Acabe negou a sua fé, deixou a sua fé. Segundo, Acabe profanou. Depois Acabe mandou matar os próprios deuses. Induzido por quem? Jezabel. Induzido por quem? Pela esposa. A esposa de Acabe era má. Ela disse: Acabe, vamos fazer com que esses homens, vamos fazer com que o povo adore o Deus da minha nação, o Deus de meu povo, o Deus do meu pai. E aí o povo passa, irmão Renato, a adorar a Baal, a seguir a Baal e a Astarote, que eram os dois deuses que as nações vizinhas também eram envolvidas e adoravam. Mas aí Deus se levanta. Deus sempre tem um arauto, né? Quando a coisa parece ficar difícil, quando a coisa parece ficar apertado, diz assim:
chegou a hora de eu usar um arauto. Chegou a hora de você se preparar. Eu me lembrei agora, irmão Renato, que a cantiga do galo lá, de Pedro lá, que, na verdade, aquele galo ali não era um galo, não era um galo mesmo, não. Era as trombetas, Era as trombetas que era tocado, então se chamava o cântico do galo. Por isso que quando Jesus disse A Pedro, trombeta do exército romano, não é isso, irmão? A trombeta do exército romano, exatamente, pelas vigílias da noite. porque da cidade, porque do lugar que Pedro estava, porque os judeus, ao sumo sacerdote, não criava galo, né? Não tinha nada não. Era a trombeta romana. Então Jesus disse, Pedro, antes do cantar do galo, ou seja, do toque da trombeta romana tocar, tu vai me negar 3 vezes. É bom saber disso, né? É bom as pessoas assim, sempre ficar sabendo ciente disso, porque não porque o galo cantou, aí o galo cantou. Mas aí, na verdade, era um toque que o exército romano, o soldado romano tocava pela manhãzinha. Tu me permite? Era troca de guarda ali. Certamente ela era uma troca de guarda. De Então, exatamente, era troca de turno. Era troca de turno de guarda, de soldado. Então eles tocavam. Quando ia trocar a guarda, a guarnição, aí eles tocavam. Aí quando tocou, aí Pedro olhou assim, chorou amargamente, né? Jesus vinha saindo. Então, muito bem, mas vamos para cá. Isso aí ficou para outro momento. Vamos para cá. Quando ele diz aqui, irmão Renato, é o preço da desobediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam de ter fé e coragem para confrontar os resultados de sua obediência ao Senhor. Nós precisamos ter fé. E o problema ali era que o povo, né? Era que o povo, irmão Renato, eles praticamente foram obrigados. Eles foram obrigados. Primeiro que acaba induze, prometendo alguma coisa, né? Não, se você, olha, Deus não está fazendo mais nada por vocês. Então vamos servir esse Deus aqui. Ele tem coisa melhor para vocês. Eles foram induzidos, como a gente vê hoje, palavras, né, persuasivas, palavras bonitas. As pessoas vão embora, irmão Renato. E aí, infelizmente, a gente vê esse desfecho. Então, o povo foi levado, foi conduzido a uma coisa que parecia boa, mas que o problema estava mais agravante ainda. Aí o povo deixou de adorar ao Deus que fez o céu e a terra e começou a quem? Adorar os deuses que nem fala, nem anda, nem vê, nem enxerga. Mas aí Deus levantou Elias. Deus disse, Elias, você é para esse tempo. Depois de Elias, Deus levanta outro profeta que confrontou Acabe, que foi o profeta Micaías. Acabe disse, eu não gosto desse camarada. Gosto dele não. O que foi, Ricardo? Qual o problema? Eu não gosto dele porque ele só fala mal de mim. A questão não era que Micaías falava mal de Elias, não. A questão era que Micaías falava o que Deus mandava, porque Acabe estava todo errado e não aceitava a correção de Deus. Fica à vontade aí. A pessoa errado, nunca quer, quem está errado muitas vezes, irmão, não quer reconhecer seu eu. E quem fala a verdade para ele, torna-se inimigo dele. Ah, é. Foi o que aconteceu com Acabe. Exatamente. E aí, Evelyn, fala alguma coisa. É bênção. Amém. Continuando aqui, nesse segundo tópico, aí você vai ver que acontece uma coisa aqui, né? Aí vem a dificuldade. A primeira dificuldade é que, uma coisa que ia acontecer ali, irmão Renato,
é que, havendo seca, ia faltar comida. Isso é fato. Não havendo chuva, não tem plantação. A plantação não dá. E aí é o problema. Olha o problema que Acabe arrumou. Que problema sério para a nação. Se fosse somente para ele, ainda tinha um jeito, né? Mas não foi somente para ele, não, querido. Foi para o povo todo. E não tem isso. Que a pessoa vai arrumar um problema para todo o povo. Perceba uma coisa. Quando Moisés subiu lá no monte, que Josué ficou embaixo, aí passaram-se quantos dias? 40 dias. Mas aí quando passa mais ou menos 10 dias, 20 dias, o povo, Arão, olha, Arão, Moisés morreu. Ele não está dando nem notícia mais, não deu nem notícia. Ele morreu. E Arão segurando. Quando Arão não pôde segurar mais a pressão que o povo estava fazendo com Arão, os cabeças das casas, disse, Arão, faz um Deus para a gente. Eu quero que você faça um bezerro de ouro para a gente adorar. Eis a questão, amado.